Oi, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre os princípios SOLID, o princípio de inversão, de dependência e o princípio de responsabilidade única. Bom, basicamente é, são dois princípios que eu apliquei no meu código do meu projeto de estágio, do meu repositório GitHub. E bom, aqui eu vou ter minha classe de repositório de equipamentos, onde eu vou apenas acessar os dados do banco de dados somente para consultas, obedecendo ao princípio de responsabilidade única. Bom, já a classe controle de equipamentos, que implementa a interface de controle de equipamentos, vai ter vai obedecer tanto ao princípio de responsabilidade única como ao princípio de inversão de dependência, onde eu vou ter somente a finalidade de realizar operações no banco de dados. E também eu vou depender também onde a dependência é injetada por meio das interfaces, uma maior flexibilidade e manutenção do código. Bom, e por último, a classe Equipment Service, ela recebe uma instância do repositório de equipamentos, da interface repositório de equipamentos, por meio do construtor, isso seguindo o princípio de geração de dependência. Ou seja, a classe, ela depende da ou seja, a classe depende da abstração, fornecida pela interface. E como essa classe obedece aos dois princípios, ela vai depender de uma abstração, sem necessidade de depender de uma classe concreta, e vai implementar e vai ter uma responsabilidade única. Bom, e resumindo, para que eu tenho necessidade de fazer isso? Bom, para definir contratos de interface que me ajudam a caso eu precise de uma dependência injetada ou utilizado por outras partes do sistema. Por exemplo, a interface Equipment Repository Interface e Equipment Service Interface, que devem ser implementados. Bom, o princípio de substituição de Liskov tem uma definição bem grande e complexa a uma primeira vista, mas de forma bem direta significa que as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes pais. Alguns indicadores fazem com que a gente perceba mais facilmente se está acontecendo uma violação desse princípio, e eles incluem lógica condicional, você testar se uma classe é a instância de um tipo de outra, se há métodos não implementados ou vazios nas subclasses, e se as subclasses estão lançando exceções. Nesse último ponto tem uma explicação, porque se a sua classe pai está lançando uma exceção, isso já vai ser esperado na sua classe filha, que vai sobrescrever esse método. Mas se a sua classe filha tem mais validação que a sua classe pai, isso vai ser um problema. Aqui também tem outro exemplo de esse retorno diferente do esperado, porque se a gente está retornando um resultado string e na classe filha a gente retorna um array, as classes que estão dependentes dessas, que estão esperando um determinado tipo de variável e recebem outro, não vão saber lidar com isso. Isso pode quebrar o programa. Bom, eu encontrei um repositório que trata de alguns exemplos, tanto bons e ruins, e um que eu percebi que o autor colocou como bom, só que eu acho que tem como melhorar usando esse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês. Aqui é um exemplo clássico também, que fala sobre pássaros. Aqui a gente tem uma interface pássaro que tem fazer som, voar e correr. Um pato vai implementar todos esses métodos, mas um avestruz ele não voa. Então aqui ele está lançando uma exceção, uma coisa inesperada. Então o que a gente poderia fazer? Aqui é o design ajustado já com o princípio sendo aplicado.
a gente poderia criar uma interface pássaro que vai ter fazer som e correr, e uma outra interface que é de pássaro que voa, que implementa pássaro, ou seja, tem os métodos de fazer som e correr, mas que implementa por fora, né, independente, o método voar. Então o pássaro, o pato, usaria a interface iFlyingBird, ou seja, ele voa e também corre e faz som. Enquanto isso, o avestruz implementaria só pássaro, porque ele só faz som e corre, não ia gerar a exceção que estava sendo no outro exemplo. Bom, aqui a gente tem outra classe, que é a veículo. O autor aqui colocou como se ela tivesse ok, só que vendo esse exemplo anterior, eu acho que dá para dar uma melhorada nela. Nessa classe aqui, veículo, a gente tem os métodos start engine, ou seja, ligar o motor e acelerar. Tudo bem. Carro está implementando os dois métodos, só que a bicicleta está implementando só o método de acelerar. Apesar disso, ela está estendendo a classe de veículo, ou seja, por default ela está pegando também a de iniciar o motor, mas bicicleta, sem ser bicicleta elétrica, claro, bicicleta não tem motor, só se você considerar o ser humano o motor da bicicleta. Mas essa implementação eu considero ela defeituosa e eu achei que poderia ser mais interessante criar interfaces. Aqui foi só um desenho, uma coisa gráfica que eu fiz, a UML desse exemplo, mas é bem simples. Eu decidi criar duas interfaces, uma iVeículo, sendo que essa aqui tem só o método de acelerar e a do motorizado tem só o método de ligar o motor. Então a bicicleta, em vez de implementar a classe de veículo, implementaria a interface de veículo, e eu tiraria esse override aqui. E a classe de carro implementaria o iMotorized de veículo. Vou tirar aqui também os outros overrides. E vindo aqui para o programa, que já quebrou porque eu também preciso mudar as implementações aqui. Observem que também dá erro aqui na bicicleta, porque ela não tem mais esse método de ligar o motor. Agora parece que está tudo funcionando bem. Vamos dar um .NET Run. Ok, o carro começou a acelerar. E depois a bicicleta pedalar, que é o método de acelerar da bicicleta. Bom, para finalizar, só mostrar essa imagem aqui, que diz que se parece com um pato, faz som de pato, nada como pato, mas precisa de bateria, certamente você tem uma abstração problemática. No nosso caso foi o contrário, a gente tinha uma bateria e um pato. Espero que tenha ficado claro. Até mais. Olá, meu nome é Marcos Vinícius e eu vou apresentar o OOD Solid, o Open Close Principle. Esse princípio, ele diz que as entidades no software têm que estarem abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Isso implica que quando elas são implementadas, elas podem ter o seu comportamento alterado facilmente, mas sem mudar o código-fonte delas. O problema, eu peguei desse repositório aqui, Solid Principles, que tem uns problemas. Eu peguei isso do Shape. Ele tem as classes Rectangle, Rectangle, Square e Shape Drawer. O Rectangle ele tem esses atributos, ele tem um construtor e a função drawRectangle. Na mesma coisa que em Square, ele tem uma função drawSquare, construtor, mas só um atributo. Aqui ele ele dá um desafio, né, para a gente implementar a classe triângulo, tanto aqui quanto aqui dentro da classe ShapeDrawer, porque ela tem um único método que recebe um objeto, pode ser uma dessas formas, né? Pode ser square, rectangle ou, no caso, futuramente o triangle. E ele faz uma verificação aqui do tipo desse objeto que ele está recebendo, dessa forma que ele está recebendo. Se ele for rectangle, ele ele executa o método drawRectangle direto da forma, né? Um type of. E ele faz isso para cada forma que ele recebe. Isso não está obedecendo o princípio Open Close Principle, porque, primeiramente, nada está sendo, não tem nenhuma interface aqui, não tem nada sendo
estendido. E a implementação que eu pensei tá aqui. Eu fiz uma interface, iShape, com o método draw. E esse aqui não tá lá, né? Mas eu fiz esse método aqui, calculate area, para calcular a área. Eu fiz as classes rectangle, square e triangle. E aqui os testes embaixo. Rectangle, ele implementa a shape, né? Que ele já vem com esses dois métodos. Coloquei os atributos, o construtor. E implementei o método calculate area, baseado nos atributos que o rectangle tem. E o método draw, que é basicamente uma string dizendo que ele foi executado, que ele é do método, que ele é do objeto rectangle, né? Fiz isso para cada forma aqui, para square, mudei aqui square, usei os atributos aqui side, né, para calcular a área, e a mesma coisa no triangle. Reparem que a implementação de calculate area é diferente em cada um deles, e o método draw também, né, porque ele faz um draw diferente para cada forma. Isso obedece o princípio Open Close Principle, porque ele está implementando esse iShape, né? E o iShape não muda. Ele tem comportamentos diferentes em cada forma, mas sem alterar o código de fonte. E executando aqui, né? Aqui, draw rectangle, a área do retângulo ele faz, né? Aqui eu coloquei 4 e 4, né? Ele fez o cálculo, deu 16 a área, no quadrado deu 4 e no triângulo deu 2. E implementou os métodos draw aqui em cada um deles. Oi, estou aqui mais uma vez, só que de camisa preta, para apresentar o ISP. O ISP, o Interface Segregation Principle, prega que as interfaces têm que ter uma função bem específica quando elas são implementadas. Uma implementação, no caso. Não pode ter aquela interface que tem um método que não era para estar sendo implementado numa classe. Isso se chama interface gorda. Ela não é para existir. Ela tem que ser uma interface magra. Tem que ser uma interface que ela faça uma coisa e apenas aquela coisa. Ela tem uma função específica dentro do sistema. O problema que eu peguei é esse aqui de estacionamento. Ele tem um esquema de estacionamento gratuito e pago. E tem a classe abstrata Parking lá, que é um estacionamento pago, que tem método de calcular a taxa e fazer o pagamento. E a classe Free Parking, estacionamento gratuito, implementa estacionamento pago. Não era para isso ser feito, porque ele tem os métodos que só o estacionamento pago tem. Então ele só lança uma exceção aqui, dizendo que esse método não era para estar aqui. Na solução, eu implementei a classe carro aqui, só para ficar mais bonitinho. Fiz duas interfaces, por quê? ISP prega que não é para ter uma interface gorda, era o que estava tendo antes. Agora tem duas interfaces magras que elas servem para uma coisa só. Essa interface serve só para o estacionamento gratuito e essa só para o estacionamento pago. E aqui eu fiz a implementação, tudo bonitinha. Eu utilizei a questão do tamanho do carro para fazer a taxa, só para ter uma implementação. E fiz os testes. Aqui, o estacionamento pago tem os métodos padrão que já tem no estacionamento gratuito também, só que com a questão desse método de pagamento. E nesse método ele usa a questão do tamanho do carro, nome, e no estacionamento pago ele retorna aqui só o tamanho do estacionamento, né? Porque ele tem os métodos só de estacionar, de estacionar, entre aspas, e a capacidade do estacionamento.